Em tempos antigos, a justiça não buscava reabilitar. Ela precisava assustar, precisava ser vista, ouvida, lembrada. Hoje, na taverna medieval, vamos atravessar o lado mais sombrio da história. Não para glorificar a crueldade, mas para entender como o medo governava sociedades inteiras. Estas são as 10 piores torturas da Idade Média e o que elas revelam sobre poder, controle e obediência. A Idade Média não conhecia direitos humanos como hoje. A autoridade precisava ser absoluta e a punição exemplar. A tortura tinha 3 funções principais: punir, extrair confissões e controlar a população. Mas nem toda punição era igual. Havia diferenças claras entre castigo público, tortura judicial e prisão. O castigo público acontecia nas praças, era rápido, visível e humilhante. O objetivo não era apenas punir um, era educar 100. A tortura judicial era usada durante interrogatórios. A confissão era vista como prova suprema e o sofrimento, um meio legítimo para obtê-la. A prisão raramente era a pena final. Servia para conter, esquecer ou quebrar o espírito. Muitas vezes, morrer preso era mais comum do que ser solto. No fim, o verdadeiro instrumento de poder não era a dor, era o medo coletivo. Agora vamos descobrir como estes meios de interrogação, punição e castigo foram executados. Esmagamento de mãos. Era um castigo aplicado principalmente a ladrões, falsificadores ou pessoas acusadas de crimes ligados ao trabalho manual. As mãos eram colocadas em um dispositivo de pressão que restringia gradualmente o movimento, causando dor intensa sem necessariamente levar à morte. Normalmente, era usado em praças públicas, tribunais locais e, em alguns casos, castelos. Seu objetivo era causar dor intensa e se tornar um exemplo para as outras pessoas. Também servia para impedir que o condenado voltasse a cometer o mesmo crime. O terror psicológico muitas vezes bastava. Masmorras eram prisões subterrâneas localizadas em castelos ou fortalezas, confinando os presos em ambientes escuros, frios e insalubres, com alimentação mínima e isolamento social. O principal objetivo das masmorras era quebrar as pessoas presas. A dor vinha do tempo, do silêncio e da privação. Muitas mortes nas masmorras não eram planejadas, eram consequência das condições. Abridor de mandíbula. Era um instrumento usado em interrogatórios para forçar a abertura da boca. O dispositivo mantinha a boca aberta de forma contínua, impedindo fala normal e descanso durante os interrogatórios em castelos e tribunais eclesiásticos. O objetivo era quebrar a resistência durante confissões, causando dor e intimidando o prisioneiro a falar. Uma curiosidade é que muitas versões exibidas hoje são reconstruções posteriores. O uso real foi mais limitado. Touro de bronze. Talvez uma das mais famosas armas de torturas da Idade Média, o touro de bronze era uma estrutura metálica em forma de touro, associada a punições extremas, onde o condenado era colocado dentro da estrutura, que simbolizava aprisionamento total, e era queimado vivo. O touro de bronze era mais associada a relatos antigos do que à prática medieval comum, e por conta do terror da tortura, ela acabou se tornando um símbolo de terror. Roda de tortura. A roda da tortura era uma estrutura circular usada para a imobilização pública do condenado. O corpo era preso à roda e mantido em posição desconfortável por longos períodos. Esta roda era posicionada em praças públicas e locais de execução. A exposição pública era mais importante que o sofrimento físico em si. A humilhação pública era o objetivo desta tortura. Desmembrador. Era um dispositivo usado como punição para crimes considerados gravíssimos. Era usado para separar o corpo em partes de forma progressiva, geralmente como sentença final em tribunais reais e punições exemplares. Prisão de madeira no meio da praça. A estrutura de madeira era onde o condenado ficava imobilizado, à vista de todos por longos períodos. Mantinha a pessoa presa por horas ou dias, exposta ao público nas praças centrais das cidades. O público contribuía de forma ativa da punição, lançando tomates, pedras, reforçando normas sociais da época. Cadeira de Judas. Era um dispositivo em forma de assento pontiagudo. Era utilizado em prisões, tribunais inquisitoriais, com o condenado mantido suspenso, com o peso do próprio corpo causando desconforto intenso ao longo do tempo. O objetivo era causar dor física prolongada e controle psicológico nos prisioneiros. É um instrumento muito associado à Inquisição, mas usada de forma menos frequente do que se imagina. Dama de ferro.
uma estrutura metálica semelhante a um sarcófago. O interior era projetado para causar extremo desconforto quando fechado, ela causava o terror simbólico no público. A maioria das damas de ferro conhecidas foi criada séculos depois como propaganda antimedieval. Prisão em espaço minúsculo. Era o confinamento em celas extremamente pequenas. Impossibilitava movimento, postura adequada ou descanso nas masmorras, torres e prisões urbanas. O isolamento era frequentemente mais devastador do que a dor física. A maioria dessas torturas não era cotidiana, mas bastava que existissem para manter a ordem e o silêncio. A Idade Média nos ensina que quando a justiça precisa assustar para funcionar, ela já perdeu seu propósito. Na taverna medieval, acreditamos que entender o passado é a melhor forma de não repeti-lo. Se esta história te fez pensar, então a noite valeu a pena. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal para mais vídeos medievais. Até o próximo brinde taverneiro e cuidado com as sombras do passado.